No fim das contas, eu vou querer vender o iPhone e eu tenho um monte de jovens de 13 e 14 anos. Legal, eles vão gostar muito de ouvir falar do iPhone, mas não vai ter um puto no bolso pra poder comprar o iPhone. Tô falando pros caras errados. E você que tá chegando, esse é o Mundo Money. E olha o que eu vou te passando. Essa é a rima, o Thiago e o Gustavo. Se você tá 1 centavo agora, você vai ficar um milionário. É isso aí! Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Mundo Money. Estou aqui com a presença ilustre do Gustavo Pavan, ele que é o nosso growth hacker, especialista em growth marketing da Mundo Pictures. Então, uma salva de palmas para ele, senhoras e senhores! Que apresentação. Eu prometo segurar essa resposta. Muito prometo bem. segurar. Ó, vamos lá. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 6 coisas pra ganhar dinheiro no Instagram, mesmo com poucos seguidores. Como você é um especialista em criar estratégias diferentes pra gente conseguir mais resultado com menos esforço, menos recurso e menos tempo, quais são as 6 coisas que você acredita que a gente pode fazer pra ganhar dinheiro no Instagram com poucos seguidores? Vamos lá. A primeira coisa, com certeza, é ter um conteúdo excitante. Conteúdo excitante? Um conteúdo excitante. Ixi, peraí. Isso mesmo. O que seria um conteúdo excitante? Aquele conteúdo que gera necessidade no seu público. É como se você fosse encontrar uma garota. Sabe aquele encontro que você imaginou ter com a Nath desde os 13 anos de idade? É exatamente essa sensação que você precisa passar pra quem te segue. Eu tô instigado, é um conteúdo que me instiga, é um conteúdo que me deixa... Eita, meu Deus, errou! Exatamente, é aquele conteúdo que quando você passar na timeline da pessoa, ela fala assim, eu sei que tem coisa boa por aí. Entendi, ou seja, é 99% do tempo gerando desejo e 1% do tempo fazendo convite. Exatamente, esse é o primeiro passo pra pessoa conseguir atrair esse público e com certeza... talvez fazer a sua primeira venda com poucos seguidores. Então você acredita que esse é o primeiro passo pra gente atrair o público e fazer a primeira venda? Com certeza, porque a partir do momento que você já tem a atenção da pessoa, é muito mais fácil depois você ter a atenção dela pra ela ouvir o que você tem pra dizer. Então, hoje o que é mais difícil é a gente manter essa atenção das pessoas. Então, a partir do momento que a gente tem a atenção delas, a gente consegue ter mais espaço pra mostrar o segundo passo. E outra coisa, e não é só ter atenção também, né? Baseado no que você falou, né? Porque a gente pode ter atenção, mas se o nosso conteúdo gera o desejo, ou seja, eu tenho atenção e o conteúdo faz ainda mais do que gerar atenção, né? Esse conteúdo, ele gera uma salada de sentimentos que pode ser desde raiva, alegria, nojo, tristeza, surpresa, uma chuva e uma enxurrada de emoções diferentes. E esse desejo é determinado por essa emoção que eu gero após captar a atenção dessas pessoas, né? Exatamente, falou tudo. E qual é a segunda coisa, Gustavo? A segunda coisa é o direct magnético. Direct magnético é o seguinte, o direct magnético, é que eu tô aqui, mas eu já sei, né? Eu tô aqui me fazendo de surpresa, mas eu já sei que ele vai falar. O direct magnético, ele é tão incrível, mas tão incrível, que a gente gravou uma segunda aula, mas só pra poder explicar todos os detalhes do direct magnético, ou seja, esse texto, essa mensagem que é impossível de ser ignorada, e uma vez que você faz isso, não tem como você não vender, lucrar e monetizar com esse negócio, e é uma aula à parte que tá aqui no nosso canal, e é só a pessoa fazer o que depois? É só clicar no link da descrição. Mas não vai fazer isso agora, assiste o vídeo primeiro e você já vai pro direct magnético, mas antes a gente precisa falar quais são as próximas 4 coisas. Vai lá, qual que é a segunda coisa depois do direct magnético que ele vai clicar daqui a pouco? É você identificar o seu público. Tá. Porque não adianta nada você ter um seu público, mas não saber se ele é homem, se ele é mulher, se são jovens, se são adultos, se eles gostam de games, se não gostam. Então não adianta nada você ter um público se você não sabe o que falar pra eles. Ou se o que você tá falando não bate com aquilo que eles querem ouvir. É a mesma coisa que no fim das contas, eu vou querer vender o iPhone e eu tenho um monte de jovens de 13 e 14 anos. Legal, eles vão gostar muito de ouvir falar do iPhone, mas não vai ter um puto no bolso pra poder comprar o iPhone. Exatamente. Tô falando pros caras errados. Exatamente. E uma coisa que é muito importante é que pra gente poder descobrir o nosso público, a gente pode fazer uma pesquisa de público, né? E fazendo essa pesquisa a gente vai saber qual a localidade deles, onde eles moram, qual a idade, qual é o interesse, qual a faixa salarial dessas pessoas, que isso é muito importante saber a faixa salarial. Se você quer vender, é bom saber a faixa salarial. Saber o sexo, saber talvez até etnia. Se você vai falar sobre cabelo, é ou não é?
é muito importante você saber qual é o tipo de etnia. Às vezes, se for de pele negra, são pessoas que têm cabelo mais crespo. Se forem pessoas, sei lá, alemães, não sei, tem cabelo mais liso. É importante, né? Perfeito, perfeito. Até pra acrescentar no nicho que você atua, né? Porque cada nicho engloba tudo isso que você falou. Tem nichos que tem um público que é um pouco mais idoso, tem nichos que tem um público um pouco mais jovem. E querendo ou não, até o linguajar, a forma como você fala, a forma como você se expressa, é o que vai fazer com que as pessoas se conectem com você. Então, quando você identifica o seu público, você gera uma conexão. E a partir do momento que você gera uma conexão com as pessoas, fica muito mais simples, muito mais fácil, muito mais agradável delas assistirem ao seu conteúdo. Terceira coisa. A terceira coisa é uma das coisas que eu mais gosto. São as descrições que vendem. A terceira coisa são as coisas que eu mais gosto. Eu falo assim, pô, acho que se fosse eu falar sorvete. É justamente. Como é que a gente faz então pra criar uma descrição que vende? O que você acha que tem que ter nessa descrição? Existem duas coisas, e a segunda ela junta com a primeira. É muito do que a gente fala do método PAI. Então, a descrição ela precisa trazer uma dor e você solucionar essa dor pra pessoa. Então, qual é aquela dor que você já passou que engloba naquele conteúdo que você tá passando? Por exemplo, você tá com uma foto às vezes pensativo e você tá num momento que você alcançou tudo. E aí você fala assim, lembra daquele momento quando você não era ninguém? Aquele momento que você não tinha nada? Aquele momento que todo mundo falava que você não ia conseguir? Aquele momento que todo mundo te colocava pra baixo, que você era louco, que você era isso, que você era aquilo? Basicamente, a gente, seguindo esse parâmetro que você tá falando, é como se a gente fizesse uma espécie de retrospectiva de um ponto que a gente já superou. Perfeito. Seria isso? Exatamente. E aí você traz esse ponto em comum. Então, por exemplo, provavelmente eu, você, todo mundo que tá assistindo a gente, provavelmente já tá acontecendo ou já aconteceu aquele momento que a pessoa apontou o dedo e falou assim, você não vai conseguir. Não sei por que você tá fazendo isso. E depois você finaliza essa descrição falando da sua transformação. Qual é aquela solução que você trouxe pra todo aquele problema que você teve lá no passado? Entendi. Você narra um problema e depois você diz qual foi essa solução. Então depois que a gente diz qual que é a solução, o que vem depois? Aí a gente fala o seguinte, se você quiser saber mais, me chame no direct. Moleque! Exatamente. Você não é o Wesley, mas é safadão. Número 4. São as imagens irresistíveis. O que seria uma imagens irresistíveis? Uma imagem de um frango assado? Não. Uma imagem de uma Ferrari. Poderia ser. Poderia? Poderia. Eu só chutei aqui, só brincando, achei que não ia ser. Mas depende do contexto. Tá. Depende do contexto. Por quê? Você sabia que as pessoas ficam menos de 2 segundos em cada publicação? Que? Exatamente. E tem outra informação. Eu não sabia que as pessoas ficavam menos de 2 segundos em cada publicação. Mas eu sei que as pessoas demoram 200 milissegundos pra tomar uma decisão. Ou seja, 20% de 1 segundo pra tomar uma decisão. Se elas demoram menos de 1 segundo pra decidir se elas querem ver aquela foto ou não, faz muito sentido elas ficarem 2 segundos numa publicação e já irem pra próxima. E por que precisa ter essas imagens irresistíveis? Porque se já tem esses menos de 2 segundos que as pessoas ficam na sua publicação, você precisa criar uma imagem que seja tão irresistível ao ponto dela parar esses 2 segundos. Então é por isso que a gente cria uma descrição que vende. Porque a pessoa retém, ela fica na sua publicação. Se você tem uma imagem que você não consegue nem prender a atenção na pessoa, quem dirá num vídeo, quem dirá num texto. Se a imagem já é uma porcaria, se a pessoa olha e fala assim, meu, se eu não gostei da roupa, quem dirá quando abrir a boca? Exatamente, é exatamente isso. Até rimou, né? Exatamente. Se eu não gostei da roupa, quem dirá quando abrir a boca? Então é por isso que nas imagens a gente precisa colocar cores que chamem a atenção, cores harmônicas, cores que se diferenciem daquele seu nicho, diferenciem dos seus concorrentes. Porque é só a gente parar e analisar, né? Quais são os meus concorrentes? A gente dá uma olhada e ver que tipo de cores eles usam, como é que é o tipo de comunicação e a gente criar coisas que choquem, né? Que destoem da maioria. É isso? Exatamente. É por isso que a gente tem vídeos hoje no seu perfil que a gente consegue fazer IGTVs baterem 6 milhões, 1,5 milhão, publicações que tem mais de 100 mil comentários. É por isso, porque a gente tá o tempo inteiro inovando e fazendo com que a gente retenha a atenção dessas pessoas. Porque em cima disso, a gente tá entregando algo de valor a elas. Então, uma vez que a gente prende a atenção delas, a gente consegue ter a oportunidade de mostrar o quão incrível é aquilo que a gente tá divulgando pra elas. Foda. E Gustavo, você que é o mago do marketing, que é um dos responsáveis por esses resultados incríveis, desses números incríveis que a gente faz, qual é a quinta dica? A quinta e a última dica é simplesmente ter um perfil de valor. Porque... Um perfil de valor é tirar foto
com dinheiro. Não tem aquele pessoal que tira assim, aquele pessoal que tira foto com... Pega aquele bloco no carro, assim, aquela pilha de dinheiro. Mais um dia de trabalho. Exatamente. É porque existe aquela diferença, né? Preço é aquilo que você vai pagar por algo. Valor é algo que é imensurável. Então, quanto mais valor agregar, quanto mais conteúdo você agregar na vida das pessoas, mais você vai transformar a vida delas, mais ela vai ter um sentimento de gratidão por você. Então, você precisa entregar tudo aquilo que você tem de melhor, realmente. Você precisa mostrar todas as dificuldades que você teve na sua vida e você mostrar pra elas quais foram as soluções que você teve. Isso aí que você falou é uma coisa muito importante, né? Existem pessoas que só mostram coisas, ok. E a gente fala, caramba, eu nem sabia que isso estava errado. E outra coisa é quando a gente sabe que tem alguma coisa errada e chega alguém e fala assim, essa é a solução pra aquele problema que você tinha. Então, isso aí que você falou é muito verdade. Quando a gente entrega tudo que a gente tem de melhor, entrega a melhor informação, entrega o ouro, fala assim, eita, que isso aí eu pagaria R$100 só pra saber disso aí. A gente ativa o gatilho da reciprocidade que faz as pessoas terem uma gratidão basicamente que implícita no que a gente fez. Ou seja, mesmo que a pessoa não quiser, ela se sente na obrigação de retribuir de alguma maneira, sem ela perceber que ela está sentindo essa obrigação, né? É bem isso, você definiu muito bem. Porque a partir do momento que acertar é legal, mas errar te dá a oportunidade de saber o que não fazer. A gente fala muito sobre sabedoria, né? Mas o que produz a sabedoria? A experiência. O que produz a experiência? Os erros. Mas só quando a gente aprende com os erros, ou seja, o primeiro passo é admitir que errou. Quando a gente admite que errou, a gente reconhece o erro. Reconhecendo o erro, a gente o quê? Coloca ele como uma viagem no nosso passaporte. Já viajei pra esse lugar. E isso dá o quê? Experiência. Quando você tem experiência, você se transforma em alguém sábio. Mas o primeiro passo é lá atrás, admitir que errou. Quem não admite que errou, não tem um carimbo no passaporte. Perfeito. Matou o pau. E é por isso que a gente compartilha aquilo que a gente errou, justamente pra gente minimizar os erros das pessoas que acompanham a gente. Ou seja, quanto menos elas errarem, mais perto do sucesso elas estão. Por quê? Porque a gente já errou e a gente tá passando o que elas não devem fazer. Porque a gente já sofreu lá atrás. Eita, nós que essa foi forte. Então é o seguinte, Gustavão. A gente vai agora pra próxima aula, que é a aula do nosso Direct Magnético. Então é só você clicar aqui embaixo na descrição e a gente vai estar lá te esperando pra poder dar essa aula completa pra você. Então é isso aí, Gustavão. E o que, pessoal? Bora ganhar dinheiro! Eita!